Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início a mais um Evangelho da FEMEL, em mais uma quinta-feira. Eu vou ler aqui um trecho para começarmos as reflexões da noite do livro Pão Nosso, o item 63. O Senhor dá sempre. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus, em Lucas, capítulo 11, versículo 13. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre cabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremo-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com dureza das rochas. Assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos à atividade particular, representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não te percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum por meio de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Convido a todos a fechar os nossos olhos neste momento, para fazer a nossa prece inicial dessa noite e iniciar, como sempre, agradecendo a Deus por mais uma vez estarmos aqui reunidos em mais uma quinta-feira para falar em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecer aos amigos espirituais que nos protegem agora, cada um em seus lares. Agradecer às luzes que eles representam ao nosso redor e toda a limpeza espiritual que é feita em nossas casas, a fluidificação de nossas águas que deixamos à disposição durante o Evangelho. Vamos pedir ao Senhor que tenhamos paciência, sabedoria, resignação frente aos problemas que se impõem em nossas vidas e que nós possamos estar sempre unidos, falando em nome de Jesus. Que assim seja. O evangelho de hoje, gente, que vai ser apresentado por Maria, é o capítulo 1, Não vim destruir a lei, o item 2, Moisés. Se cada um quiser acompanhar, pegar seu livro, tá? Quem vai fazer a leitura do item sobre Moisés, do capítulo 1, é a nossa irmã Estela. Não vim destruir a lei, Moisés.
Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. 1. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja as águas sob a terra. Não os adoreis e não lhes prestareis culto soberano. 2. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. 4. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não mateis. 6. Não cometais adultério. 7. Não roubeis. 8. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. 9. Não desejeis a mulher do vosso próximo. 10. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigadas se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural e turbulento, indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvido se encontrava um senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele se incluíra entre os seus mandamentos este: não matareis, não causareis danos ao vosso próximo. Não poderia contradizer-se fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Obrigada, Estela, pela leitura. E agora, com a palavra, nossa irmã Maria. Boa noite, meus amigos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Moisés, esse capítulo 1 do Evangelho, e que é a primeira revelação. Nesse capítulo nos traz as três revelações, mas Kardec, ele considerou, como revelações divinas e também como as maiores da história da humanidade terrena, os ensinos, então, de Moisés, de Jesus e do Espiritismo. E ele inicia o seu estudo por Moisés, inicia a primeira grande revelação. Ele esclarece a existência de duas partes ali bem distintas nas suas leis, como foi falado, a lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, que foi estabelecida, então, por Moisés. Portanto, sendo a lei humana, que era necessária realmente àquele povo naquela época. Então, este primeiro capítulo do Evangelho, ele vem mostrar o início do conhecimento de Deus ao povo hebreu, trazendo àquele povo a ideia do Deus único. Moisés, ele fala um pouquinho, do nascimento de Moisés. Eu sei que todo mundo conhece, mas Moisés, ele nasceu ali no Egito, em uma época que o povo era escravo, e ele reencarnou ali no seio do povo judeu com a missão de estabelecer as bases ali da justiça, do direito, e ele buscou auxiliar os homens
no desenvolvimento ali dessa justiça, no relacionamento ali entre eles. O povo hebreu, esse povo, ele esteve cativo ali no Egito por cerca ali mais ou menos de 400 anos. É um povo ali oprimido ali pelos trabalhos ali de construção, né, de cultivo de cereais. E era um povo bem sofrido. E o faraó, naquela época, com medo, né, de uma rebelião, o que ele fez, né, que é conhecido da história, ele mandou matar todos os meninos hebreus, né, que nascessem, que eles fossem ali afogados no rio Nilo, para que eles não mantivessem ali a progenitura ali racial judaica. E consta, né, na história que uma das mães israelitas da casa de Levi teve um filho, né, conseguiu, durante algum tempo, esconder esse filho. E aí passou-se alguns meses e ela não conseguiria mais ocultar, né, aquela criança. Então foi onde ela, tentando salvar a vida do seu filho e sabendo que todo dia a princesa tomava banho ali no rio, ela coloca o seu filho num cesto de junco e leva até o rio Nilo e deixa ali. E esse cesto vai boiando e vai parar exatamente ali onde a princesa egípcia estava se banhando. Aí a princesa, lógico, recolhe nesse cesto e pega essa criança, leva para o palácio e cria como um príncipe na corte ali do seu irmão, Ramsés II, que era o faraó egípcio daquela época. E dá o nome a essa criança de Moisés. Então, Moisés, né, judeu ali de nascimento, ele foi, portanto, educado por uma egípcia ali da casa real. Mas Moisés, ele jamais perdeu o vínculo ali com a sua origem hebraica. E com aproximadamente ali 40 anos de idade, ele já não suportando mais ver ali a aflição dos israelitas como cativos do rei ali do Egito. Ele sofria muito em ver o seu povo ali sendo escravizado. E aí, certa vez, ao ver um judeu ali sendo maltratado, ele defendeu esse irmão de raça dele ali. E ele acabou matando o soldado egípcio. E ele foge, né? Ele foge do Egito e passa a viver lá em Madian. E ali ele já estava salvo ali, né? De repente ser perseguido ali. E aí passa-se um tempo e ele ali convivendo com o povo, né, participando ali do sofrimento do seu povo escravizado, que era um povo numeroso, né? E ele ali, certo dia, pastorando, ele recebe de Deus, né, que se revelou através de um arbusto lá em chamas, que consta nesse relato. Deus revelou a ele, então, a missão de libertar o seu povo ali do jugo egípcio, né, e de reconduzi-lo a Canaã, que era a terra dos seus ancestrais. Então, por inspiração divina, né, vejam só, ele volta ao Egito com a missão de libertar o seu povo. Moisés, ele foi um espírito missionário, né, ele foi incumbido de elevar a compreensão humana para as verdades ali equivalentes ao grau de capacidade que já era alcançada ali, né, e naquela época. E para isso, ele era assessorado ali por mensageiros divinos, né, que, lógico, são os espíritos que nós sabemos, né, os espíritos de luz, que o inspiravam e se manifestavam através do seu próprio dom mediúnico ali, né, que Moisés, ele tinha a mediunidade. E aí, então, Moisés surge como um grande legislador e líder de origem hebraica, né, um missionário ali enviado pelo mundo espiritual, com a finalidade de orientar e guiar ali o povo hebreu.
né? E para ele conseguir guiar esse povo, ele criou as leis, e como já foi dito, né, Kardec ali nos ensina no Evangelho, que há na lei mosaica a lei de Deus e a lei civil disciplinar. Sabemos que a lei de Deus, ela não muda nunca, né? Ela é imutável. Já a lei civil, que é humana, ela se modifica, ela vai se modificando ao longo do tempo, né, conforme ali as necessidades da sociedade da época, né, conforme os interesses, né. Mas Moisés acabou se tornando ali um grande líder hebreu, capaz de reunir, de organizar uma nação ali temente a Deus. E ele conseguiu isso a partir ali de pessoas incultas, recém-libertadas ali do domínio de uma civilização idólatra, né, politeísta, e devendo ali legislar, né, por um povo tão rude e ainda muito próximo ali da barbárie. Ele teve que instituir essas leis severas, tal como a do olho por olho, dente por dente, porque ele tinha que conter ali o ímpeto daquele povo, né? Aquele povo cruel e vingativo. Ele necessitava de um soberano divino que aplicasse castigos caso não fosse obedecido. E foi nesse sentido, então, que Moisés elaborou e empregou ali as leis disciplinares. Naquela época, os homens eles só conheciam o poder e a justiça ali do mais forte, né, onde a espada ali era a lei, né, e assim, como eles só conheciam, né, a força, né, poder, eles não conseguiriam compreender um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus bom. Então, eles tinham que temer o Altíssimo, né, para que as suas ditas ali, leis fossem respeitadas. Então, para que esse povo, né, enfim, esse povo temesse as leis, Moisés mostrou a eles um Deus terrível, né, um Deus ali, que devia ali impressionar ali os seres humanos ali, na sua ignorância, pois eles tinham ali no sentido atual, ali um pouco senso de moral, né, o pouco senso de sentimento ali de justiça. E essas leis, elas foram então criadas, né, para uma etapa da vida dos seres humanos. Elas não eram leis eternas. Elas foram leis para fazer os seres humanos começarem a raciocinar, começarem a se preparar para entenderem, né, para terem um entendimento da lei divina. E todo progresso, né, no mundo, ele deve ser sequencial, né, ele visando sempre ali a evolução. E naquela época, nós, né, nós éramos crianças espirituais ainda, porque nós vivemos naquela época, né? Nós somos os espíritos que estiveram lá, aquela vivência, né? E que nós necessitávamos muito de limites em nossas condutas, né? Nossas condutas que eram levianas e irresponsáveis. E Moisés, então, guiando aquele povo indisciplinado, né, que nós fizemos parte lá desse povo, vivemos lá naquela época, então ele tenta imprimir, né, as nuances ali do respeito ali ao semelhante, da fidelidade ali a um único Senhor, né, ao Deus único. Então foram instituídas primeiramente as leis mosaicas, né, para que os seres humanos eles começassem a obedecer e a se disciplinar, porque nada pode existir ali sem ordem, sem limite, né, que
Pensou, né, se não existisse essas leis, as nossas leis atuais que nós vivemos hoje, né, se nós vivêssemos sem leis, se nós vivêssemos sem limites, sem horários, né, o que seria, né, da nossa vida aqui na Terra, né? Então, uma completa desordem, uma completa balbúrdia. Então, tanto lá quanto hoje, naquela época, são necessárias leis. E por isso, né, no passar das encarnações, o ser humano, então, vem tomando a consciência das suas responsabilidades, para que a cada dia tenha essa oportunidade de evoluir, né, a oportunidade do crescimento da evolução. E voltando lá, então, às leis, junto às leis disciplinares, veio a lei divina, que são os 10 mandamentos, esses 10 mandamentos que a Estela leu no Evangelho. E esta, sim, é uma lei invariável, que ontem, hoje, e por todo sempre ali vai permanecer. Moisés, ele foi o portador da primeira revelação da lei de Deus, o responsável pela grandiosa missão de transmitir o primeiro conjunto ali de revelações divinas à humanidade, né, divulgando e fortalecendo o conceito do monoteísmo, da fé no Deus único, e estabelecendo ali o decálogo, que são os 10 mandamentos. Então, através da mensagem de Moisés, o homem toma o conhecimento de que perante Deus, que é o Senhor do universo da vida, perante Deus, o homem, ele é sempre obrigado a respeitar os direitos dos semelhantes. Somos filhos todos do mesmo Pai. Através dos 10 mandamentos, então aí grava-se para a humanidade a lei de causa e efeito. E também se consagra ali o monoteísmo no coração e na mente, né, de todas as criaturas. O decálogo, recebido ali mediunicamente por Moisés, né, que é o alicerce do direito e da justiça, ele permanece até hoje ali firme, né, como se fosse ali um farol a nortear ali a ordem social de todos os povos. O principal mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ele resume todos os outros, né? Porque se amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós estaremos amando ao nosso próximo e estaremos amando toda a criação divina. Então, nós somos criação de Deus. O universo é criação de Deus. Enfim, tudo que existe é criação de Deus. Então, as leis divinas, elas começaram a acordar o ser humano ali da sua ignorância, ali da existência de um Deus único. E o aprimoramento do raciocínio inteligente, com o uso ali do conhecimento e da moral, ela é a base da evolução espiritual. E a base, portanto, então, dos indivíduos, dos povos. Então, hoje não há necessidade plena da aplicação da lei mosaica, porque os seres humanos aprendam, né, as leis divinas. O conhecimento, a oportunidade, ela está ao alcance de todos os que desejam procurar ali o Pai. E como todo pai ama ali o seu filho, ele está eternamente de braços abertos para nos receber. Nós temos milhares de livros, né, ao nosso dispor. Irmãos também dispostos a falar do Evangelho. Temos portas abertas ali para transmitir a palavra divina. Então, hoje, o ensino do Evangelho, ele está muito mais claro. As palavras são mais compreensivas, as lições são mais límpidas. Então, tudo isso foi evolução. E quanto mais nós nos aprimorarmos nos estudos do conhecimento das leis divinas,
mais nós vamos evoluir, né? Então, nós já saímos ali da barbárie, ali pelas leis mosaicas. E agora, nós temos o conhecimento da grandiosidade da obra de Deus. Nós temos o conhecimento da vida espiritual. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que a nossa evolução espiritual só depende de nós mesmos. Nós sabemos que é indispensável, né, conhecer ali o certo. A gente, para que os ensinamentos ali corretos, né, se aperfeiçoem a nossa vida íntima, a nossa reforma íntima, né, o nosso interior, não é verdade? Então, nós sentimos a necessidade de crescer espiritualmente, a necessidade da paz, do amor. E hoje nós temos o conhecimento do amor exposto por nós ali, a todos nós, né, por Jesus. E o amor é a luz da eternidade, né, uma luz que nunca se apaga. E aí, nesse palco, né, da evolução universal, o ser humano, ele é um valioso colaborador na obra material de Deus, tanto na Terra quanto no espaço. Por isso, todos os que têm o conhecimento do Evangelho devem procurar ajudar os irmãos que necessitam desse conhecimento, do esclarecimento espiritual que sobrevive a tudo. Então, quando estamos esclarecendo a um irmão encarnado, este esclarecimento, ele está chegando a vários outros irmãos desencarnados também, né? E nós temos que entender que nós, cristãos, nós não devemos nos limitar só a observar os mandamentos divinos ali no campo exterior, né? Nós devemos tê-los permanentemente em nosso íntimo, porque para nos resguardar das investidas da nossa própria inferioridade. Se conseguirmos interiorizar esses sentimentos, né, interiorizar esses ensinamentos, nós conseguiremos nos renovar e seguir ali sempre no caminho da evolução. O objetivo nosso objetivo, né, o objetivo do ser humano na Terra é o da própria renovação, é o da sua própria renovação, né, espiritualmente. Nós viemos para aprender, a gente sabe disso, nós viemos para aprender, refletir e melhorar ali pelo trabalho que sempre dignifica. A renovação do ser humano, sob o ponto de vista moral e intelectual, sem dúvida ele é muito difícil, mas não é impossível, né? Ele é realizável, né? Então, só basta a gente ter boa vontade. O Evangelho e o Espiritismo estão aí, ó, dispostos a nos ajudar. É só querermos. Né? Então, já finalizando, saibamos nós também, então, ser o homem a serviço de Deus, um instrumento da espiritualidade superior. O legislador do nosso próprio, né, do nosso próprio íntimo e o cooperador de quantos confiam na nossa ajuda para se conduzirem à realidade do reino de Deus. Obrigada a todos pela oportunidade ali de estar aqui falando. Fiquem com Deus. Obrigada, Maria, pelas lindas palavras da palestra da noite. E eu convido agora para fazer a nossa prece final a nossa irmã Rose. Então, ainda com essa paz que a Maria nos trouxe, vamos agradecer
por esse dia que se passou, agradecer pelo alimento do corpo, alimento da alma. Agradecemos a Jesus por cada pessoa, por cada família aqui representada, encarnada e desencarnada. Jesus, com a sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Rose. E terminamos o nosso Evangelho desta noite, agradecendo a confiança de todos e a presença de todos. Nos vemos na próxima quinta.